Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos dar continuidade à aula de polinômio, mas só fazendo dois comentários aqui para a gente poder encerrar essa parte mais básica e entrar nas operações de polinômios e depois na parte de raízes, que é a parte mais interessante e que mais interessa aí para o nosso ensino médio. Polinômios idênticos. Dizemos que dois polinômios p de x e q de x são idênticos quando todos os coeficientes de p de x e q de x são ordenadamente iguais. Indicamos por p de x idêntico, esses três tracinhos, a q de x. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer? Que para dois polinômios serem idênticos, primeiro passo, eles têm que ter o mesmo grau. Tem que ser o mesmo grau. E não só isso. Cada monômio que estiver compondo cada um dos polinômios, eles têm que ter a mesma parte literal e a mesma parte coeficiente numérico. Então eu não posso ter assim um polinômio que tenha 2x² e um outro que tenha menos 2x². Por quê? Esse menos 2 é diferente de 2. Então ele não pode ser idêntico. Só será idêntico se os dois, apesar de ter um nome diferente, um é p de x, o outro é q de x, ou f de x, se os elementos, os monômios que compõem cada um dos polinômios estiver idêntico, coeficiente numérico, e idêntico à parte literal, ele será considerado um polinômios idênticos. Então vamos a um exemplo para a gente poder gravar melhor isso aqui, que é bem bobinho, vou encerrar rápido essa aula aqui. Os polinômios f de x, ax² mais b menos 1x mais 3 e g de x igual menos 2x² mais 5x menos c são idênticos quando? O que eu acabei de dizer? Só quando a parte de coeficiente numérico e a parte literal for a mesma, forem iguais. Então o que a gente vai fazer? Idênticas, né? Eu tenho aqui, ó. Vamos colocar um polinômio em cima do outro, né? O f de x aqui em cima, para vocês poderem enxergar o que eu vou fazer aqui, ó, que eu vou mostrar. Depois, é claro, na prática, você não tem que fazer nada disso, né? Você já vai pegando e resolvendo ele sem problema nenhum. E aqui embaixo eu vou colocar o g de x. Pronto, g de x. O g de x vai ser menos 2x² mais 5x menos 5. Prontinho. Observe isso aqui, ó. Para que esses dois polinômios sejam idênticos, a parte literal e a parte numérica, coeficiente numérico, tem que ser o mesmo. Então, olha só, nesse primeiro, a parte literal, perfeito, já está igualzinho. Mas a parte numérica, não. Para que os dois sejam idênticos, menos 2 é que A. O que tem que acontecer? O A tem que ser igual a menos 2. Para que esses polinômios sejam idênticos, para começar, a letra A que está acompanhando o x² no polinômio f de x tem que ter o valor de menos 2, senão eles não serão idênticos. Vamos para o próximo monômio aqui, ó. A parte literal é x. Os dois, ambos, tem grau 1. Não tem ninguém em cima, é grau 1. Agora, a parte coeficiente numérica, não. Olha a parte coeficiente numérica. O que está acontecendo? Eu preciso impor uma condição aqui. Qual a condição? Eles têm que ser iguais. Então, b menos 1 tem que ser igual a 5. Logo, por equação de primeiro grau, né? O menos 1 passa para o outro lado somando, vai ficar menos mais 1 mais 5, que vai dar 6. Então, para que esse polinômio aqui, ó, esse monômio aqui em cima, seja idêntico ao monômio de baixo, esse b tem que valer 6. 6 menos 1, 5. Aí, bateu. E o último é a parte independente, termo independente. Ó. O termo independente também tem que ser o mesmo, não só os outros monômios. Então, o que eu tenho aqui como condição? Que o menos c tem que ser igual a 3. Passa o negativo, né? Multiplica tudo por menos 1, então vai ficar c igual a menos 3.
Prontinho, respondido. Para que esses dois polinômios sejam idênticos, o A tem que ser menos 2, o B tem que ser 6 e o C tem que ser menos 3. Professor, não acredito que é tão fácil assim. Sim, a matemática é muito fácil e ela fica cada vez mais fácil quando você treina. Quanto mais você treina, mais fácil você torna a matemática. Agora vamos ver o polinômio nulo. Também bem tranquilo. São polinômios que tenham os coeficientes iguais a zero. Peraí, professor. Todos os coeficientes iguais a zero? Todos. Inclusive o termo independente. Ou seja, um f de x igual a zero é um polinômio nulo. Ele não tem os acompanhantes das variáveis nos monômios que formam o polinômio, todas são iguais a zero. Então olha que interessante, no exemplo você vai enxergar legal isso. Dado que p de x é igual a menos 1x² mais b mais 3x mais c, é um polinômio nulo. Então, ele está dizendo, dado que esse polinômio ele é um polinômio nulo, podemos determinar a, b e c? Claro, porque o que ele diz? Para ser nulo, todos os coeficientes têm que ser igual a zero. Então eu vou pegar só os coeficientes, olha aqui, ó. Coeficiente do x², a menos 1 igual a zero. Então quanto tem que valer o a para que esse monômio zere? Passo 1 para lá, 1. Então se o a for igual a 1, esse monômio vai dar zero. Então ele já é uma parte. Ó. O a sendo 1, eu já vou zerar isso aqui. Outra situação. Segunda parte, b mais 3x. Para que esse coeficiente numérico seja igual a zero, ele tem que ser zero, né? Por quê? Porque eu quero um polinômio nulo. Basta eu igualar ele a zero. Aí eu passo 3 para lá, vai ficar b igual a menos 3. Pronto. O b tem que ser menos 3. Ó. Menos 3 mais 3, 0. 0 vezes x, 0. Some também, sumiu aqui também. E o último é o c. O que o termo independente tem que ser? Igual a zero. Então, se c for igual a zero, pronto. Esse polinômio todo vai ser nulo. Ele vai ter como resultado zero. P de x igual a zero. Fácil demais, professor. Mas quando a gente vai usar essas coisas? Vocês vão verificar em alguns exercícios a necessidade de aplicar essas propriedades dos polinômios idênticos e do polinômio nulo. Quando você tem essa informação no exercício, a partir dessa informação você já sabe que vai ter que zerar tudo para descobrir o valor dos elementos que ele estiver precisando. Tá bom? Dá um joinha aí embaixo, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. A gente vai começar soma e subtração de polinômios. Não percam. Um abraço, inscreva-se no canal, dá o joinha, colabora, gente. Vamos lá.